Fala galera, aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442, comigo a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói. Bom gente, teremos o tirateima aí de final de semana, né? Mengão e Vascão, em circunstâncias diferentes, né? O Flamengo tentando se afirmar com um novo treinador, né? Teve um problema, né, dessas três competições aí que participou, não teve êxito, também tipo assim, né, em cima do laço, né, sem um prazo de treinamento. Então foi para uma competição sem ter um formato de jogo. Vi um Flamengo sofrer bastante no jogo sem bola. A gente não viu o Flamengo identificado durante essa trajetória dessas competições aí. O Flamengo identificado com aquele jogo aproximado. Teve um lampejo em alguns jogos, mas nada de grande valia, conforme foi em 2019 e veio essa caminhada aí até 2022 na mão do nosso querido Dorival Telinha. Então teve a infelicidade aí, mais recente, perdendo os pênaltis aí para o Del Valle. Mas é o que eu disse, né? Quem me acompanha há algum tempo aí no canal, essa saída que ele fez no jogo do Del Valle com a saída de três, né, vamos dizer assim, com três atletas atrás para movimentar, empurrar o time um pouco para frente, para ter a manutenção do Vidal. Eu não acho ainda um jogador para ser titular do Flamengo pelo momento aí, né? De repente o Gerson não está encaixado naquele segundo volante como ele jogou em 2019 com o JJ, né? Hoje, né, eu percebo que o Gerson não tem um posicionamento na função na segunda linha ali de meio campo, então ele abre muito o jogo. Eu vi isso no jogo do Del Valle, né? Então o Flamengo perde muito, né? O trato sem a bola, né? A preocupação do jogo sem bola, né? Então o Flamengo precisa acertar isso. Errou na mão, né? Não teve uma renovação do plantel. Acho que o Flamengo está um pouco desgastado fisicamente, né? A galera já tem 4, 5 anos, né, à frente da época do grande time que o Flamengo, né, construiu, formato de jogo com o JJ, aquele futebol agressivo, com a linha alta. Tinha jogadores, né, estava bem capacitado, tinha Rafinha na ocasião, Bruno Henrique voando baixo, a não presença também do Bruno Henrique, isso dificulta muito, né? Para o Gabigol, os espaços, né, que era ocupado pelo Gabigol, quem acompanhou bastante aí o Mengão sabe do que eu estou falando. O Flamengo ainda está desequilibrado no ataque pelo lado esquerdo, né? Entrou Ayrton Lucas ali com Cebolinha em alguns momentos, mas não tem aquele poder de finalização, de construção de jogada, de puxar contra-ataque e fazer até a última bola, né? Fazer acontecer, fazer o gol. Tem uma situação, todas as construções, ou melhor dizendo, todas as construções ofensivas do Flamengo acabavam, né, em perigo, em dificuldade para o time adversário, né? Então o time adversário tinha que se arrumar. Hoje o Flamengo não se encontra nesse patamar. A gente não vê o Flamengo mais com essa identidade. Tentou fazer um jogo, eu achei até interessante, como eu mencionei no canal, na final da Recopa. No meu entender, foi a melhor partida de primeiro tempo que o Flamengo... Eu falo de primeiro tempo porque onde ainda as pernas estão bem, né? O time não está desgastado. Então eu uso muito o primeiro tempo para ter uma identidade do que o treinador pensa, do que os jogadores estão articulando, do que treinaram. Então eu gosto muito de usar o primeiro tempo, porque o segundo tempo tá com o pneu furado, tá dando de lado, então já fica uma coisa meio capenga, já mexeu em peças. Então eu vi o Flamengo muito produtivo, como eu falei, que poderia ter feito isso lá em cima no jogo em Quito, né? Um jogo com a saída de três, o Thiago Maia pelo lado esquerdo, empurrar o Ayrton Lucas já esperando essa bola no meio, com uma construção de meio com 5 no meio, né? O Flamengo não ter tanto desgaste no jogo sem bola e quando tivesse o espaço,
teria sempre um colega perto para poder fechar essa situação de tomar a bola do adversário e se manter no campo adversário, na intermediária. Isso o Flamengo conseguiu no primeiro tempo, mas não teve êxito nas finalizações. Isso foi o que eu comentei também. Teria que ter matado esse jogo logo no primeiro tempo, ou feito um gol no primeiro tempo. Já foi fazer o gol, acho que 30 segundos para acabar. Então já aquilo já é emocional, já complica, leva para a prorrogação. Não teve êxito também na prorrogação. Acho que foi só um chute do Matheus Gonçalves por cima, uma cabeçada do Davi Luiz, muito pouco, né? Para quem quer ser campeão em casa, até pela história do Flamengo, pelos jogadores que tem, né? Jogadores tarimbados, né? Medalhões, que a gente fala aí, astro do futebol internacional. Então o Flamengo não se ouve bem nessas 3 competições, e a última agora perdeu nos pênaltis 5-4 para o Del Valle. Então vamos falar um pouco do Vasco. Tem esse tiratema aí, o Vasco numa situação muito crescente. Estou gostando de ver o trabalho do Barbieri. A gente vê um Vasco construtor, está melhor capacitado fisicamente do que o Flamengo, né? Então tá com uma transição muito rápida, uma boa marcação com os 2 volantes, com Barrios e o Rodrigo, né? Então o Vasco hoje, você vê que o Vasco hoje constrói o jogo pelos flancos, né? Então tem 2 bons laterais, não são excepcionais, mas sabem o que fazem com a bola, sabem utilizar o fundo do campo, eles puxam o jogo, puxam o colega para jogar do lado. Então eu digo assim que o Vasco está numa plataforma melhor, taticamente, e treinado melhor pelo Barbieri. A gente consegue entender o jogo do Vasco, a gente consegue observar por que ele vai mexer da peça, por que está acontecendo a movimentação do Alex Teixeira pelo lado esquerdo, às vezes pelo corredor central, na função de meia, complementando a entrada da grande área. A gente viu isso muitas vezes. O que eu não destaco muito e não gosto, eu acho que não vai ser o cara do Vasco, é o Pedro Raul. Tem uns vascaínos aí que batem comigo, não, ele vai ser o cara. Eu falei, não é um cara pronto para o formato de jogo que o Barbieri deve ser o padrão que o Vasco vai caminhar na mão do Barbieri. Eu não vi isso no Bragantino. Ele está querendo trazer até o menino Arthur, né? Então realmente o Barbieri é um cara que tem uma boa visão de jogo, tem um conhecimento, tem uma leitura do que está acontecendo no adversário para poder encaixar o time dele. Vai ser briga de bigode grosso. Vasco, Flamengo, ao tira-teima, com um momento indefinido, desequilibrado, vem de 3 vices aí, ou 3 deficientes momentos, né? Dificuldades que passou nas competições aí, uma muito pertinho, eu falo, não teve uma preparação, mas Flamengo é Flamengo, né? Tem um time aguerrido, com ótimos jogadores, e o Vasco num momento crescente, preparando um time para jogar uma Série A, a 777, fazendo ótimas contratações, trazendo bons jogadores. Ainda tem uns jogadores de fora aí que estavam encostados, Figueiredo, Robson, tem uma galera que está voltando aí de contusão, Aureliano. Então tem ótimos times. Tudo isso a gente vai ver no canal do Marechal. Quem ainda não fez a inscrição, canal _442, me sigam lá no Instagram, canal _442. Conto com vocês, dá um likezinho, ajuda o canal do Marechal. Não esquece do cunho social da Casa de Betânia. A gente está sempre na descrição, deixando o link lá de doação a partir de R$10. Conto com vocês. Vamos lá, Vascão, vamos lá, Mengão. Tudo isso no Cariocão. Vamos ver junto. Abraço!